Oi, bom dia, tudo bem com você? Eu sou Lidiane Sayuri e hoje é terça-feira, dia 23 de novembro. Essas são imagens da capital paulista, de onde falamos de São Paulo para todo o Brasil e para vários países pela Record News Internacional. Olá, muito bom dia para você, tudo bem? Eu sou o Nolan Hubertus. Confusão no Rio de Janeiro. Após mais um dia de discussão entre os deputados e muitos protestos no entorno da Assembleia Legislativa, mais 2 projetos do pacote anticrise devem ser analisados hoje. A alta do bilhete único e a cobrança em barcas. Relatório passa por mudanças e pacote contra a corrupção deve ser votado ainda hoje. Nova acusação. Familiares de Gedel Vieira Lima são representantes da obra barrada pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Gedel foi acusado de pressionar o ex-ministro da Cultura pela liberação desse empreendimento. Mais uma descoberta sobre o Zika vírus. Estudo norte-americano comprova que a microcefalia causada pelo vírus pode ser desenvolvida também depois do nascimento. Agora vamos à enquete do dia. A Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul confirmou que um ônibus cela de mais de 20 anos vai ser utilizado para a realização de triagem de presos. Essa medida vai ser tomada para reduzir o número de detentos que aguardam vagas no sistema prisional em celas de delegacias e até em viaturas. O Brasil tem a 4ª maior população carcerária do mundo, com mais de 700 mil presos. O país fica atrás dos Estados Unidos, China e Rússia. O índice de reincidência no sistema penal tradicional é de 85%. Diante desse cenário, perguntamos: você acha que o sistema carcerário cumpre a função de reabilitar os presos no Brasil? E aí, o que você acha, hein? Para votar, entre nas redes sociais, use a hashtag LinkRecordNews. Divida a sua opinião com a gente, participe do nosso jornal, porque começa agora a primeira edição do Link Record News. Abrimos esta edição com informações da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que discute hoje outros 2 projetos do pacote de austeridade do governo do Rio. Um é o reajuste de R$ 6,50 para R$ 7,50 do bilhete único, aumento aí de 15%, isso já a partir de janeiro do ano que vem. O outro impõe pagamento de passagem das barcas aos moradores de Paquetá e Ilha Grande, que hoje são isentos. Caberá, então, à AGETRANSP criar uma tarifa diferenciada caso esse projeto passe pela casa. E nesta terça-feira, o Rio de Janeiro teve mais um dia de protestos contra o pacote anticrise em discussão na Assembleia Legislativa. As medidas prevêem, entre outras coisas, corte em programas sociais, cancelamento de reajuste para o funcionalismo e aumento de impostos. Fogos a pitaço. Foi mais uma tarde de muito barulho no entorno da Assembleia Legislativa no centro do Rio. Tropas federais, grades reforçadas. Um forte esquema de segurança cercava o prédio da Alerj, onde deputados discutiam o pacote de combate à crise do governo do estado. As bandeiras a meio mastro pareciam anunciar o que estava por vir. O sentimento era de luto entre os servidores. Salário atrasado, luz atrasada, água atrasada, tudo atrasado. Antes mesmo do início da sessão, líderes de sindicatos se reuniram com parlamentares para apresentar 15 contrapropostas ao projeto do governo. Entre elas, a diminuição da frota de carros oficiais e a instauração das CPIs de isenções fiscais e do Rio Previdência. Os servidores aguardam uma resposta do presidente da Alerj para a próxima terça-feira e já falam em greve geral no dia 7 de dezembro. A gente destaca a imediata suspensão e revisão das isenções fiscais e principalmente também o respeito ao teto constitucional. Dentro do plenário, mais protestos. As galerias foram abertas aos servidores por ordem da Justiça. Na pauta de discussões dos deputados, projetos polêmicos que prevêem a suspensão dos reajustes do funcionalismo até 2020, a extinção dos programas Renda Melhor, de auxílio a famílias em condição de extrema pobreza, e Renda Melhor Jovem, que incentiva estudantes carentes a concluir o ensino médio, e o aumento de impostos de energia, serviços de comunicação, gasolina, refrigerantes e bebidas alcoólicas. Ao todo, são 21 propostas que deverão ser votadas
polícias em dezembro. Em meio a discussões, a notícia de um novo arresto nas contas do Estado. Nos últimos 5 dias, o Tribunal de Justiça determinou o bloqueio de mais de 35 milhões dos cofres do Rio. O dinheiro é para pagar servidores ativos, aposentados e pensionistas que ainda não receberam todo o salário de outubro. Ainda são necessários mais 468 milhões para quitar a folha. Está muito difícil, é salário atrasado, a gente não sabe o que eles vão fazer com a gente. E o ex-governador Sérgio Cabral negou em depoimento à Polícia Federal que tenha recebido propina durante o mandato. A repórter Carla Chaves tem mais informações. Olá a todos que acompanham o Link Record News. As investigações apontam que linhas telefônicas registradas em nome de terceiros eram usadas por Sérgio Cabral para negociar com as empreiteiras. A justiça já bloqueou das contas dele R$2 milhões. E um outro ex-governador, Antony Garotinho, segue em prisão domiciliar. Ele deve receber a visita de agentes federais pelo menos 3 vezes ao dia. Isso porque não está usando tornozeleira eletrônica. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigada, Carla, pelas informações. Os 32 advogados detidos na operação realizada em cidades do interior de São Paulo vão ficar em um presídio de segurança máxima. Nolan, eles agiam dentro dos presídios a serviço de facções criminosas. Um representante do Conselho Estadual dos Direitos Humanos também foi preso. Luiz Carlos dos Santos foi preso em casa, em Cotia, na Grande São Paulo. Ele é acusado de receber R$130 mil do crime organizado para plantar denúncias falsas de abusos dentro dos presídios. Os investigadores ainda o acusam de receber uma mesada de R$4.500. Objetos pessoais e o computador de Luiz Carlos foram apreendidos na sede do CONDEP. Em parceria com o Ministério Público, a Operação Etos cumpriu 41 mandados de busca e apreensão e de prisão em 20 cidades do estado de São Paulo. Para o Ministério Público, os advogados atuavam como intermediários. Eles pegavam informações com a liderança da facção criminosa dentro dos presídios e depois repassavam aos bandidos que não estavam presos. Eles também são suspeitos de movimentar dinheiro do crime organizado e de criar uma espécie de lista com os nomes e endereços de pessoas que poderiam ser mortas a mando da facção. Atuavam constituídos e, portanto, com direito a ter contato com 14 lideranças da facção criminosa. Os policiais apreenderam computadores, celulares, pendrives, documentos e armas. Os advogados foram ouvidos e devem seguir para cadeias da região de Presidente Venceslau, onde a Operação Etos foi desencadeada. 8 pessoas foram presas e 3 adolescentes apreendidos numa operação da polícia no Rio Grande do Sul. Todos faziam parte de uma quadrilha que roubava e clonava carros. Foram 2 meses de investigação. A polícia descobriu que a quadrilha era comandada por 2 irmãos. Um deles já estava preso e dava as ordens de dentro do presídio. Os suspeitos roubavam de 2 a 3 carros por dia e atacavam as vítimas com a ajuda de adolescentes. Entre os detidos está um foragido pela morte do empresário Marcelo Oliveira Dias, assassinado por engano no estacionamento de um supermercado no mês passado. Deputados federais estão discutindo o pacote anticorrupção na Câmara dos Deputados. A votação era para ter acontecido ontem, mas foi adiada. Quem vai explicar para a gente por que ela foi adiada é a repórter Vanessa Lima. Oi, Vanessa. Olá, pessoal do Link Record News. Essa mudança foi por causa de alterações no texto. Depois de um dia inteiro de muita discussão, o relator da Comissão Especial da Câmara, deputado Onyx Lorenzoni, reduziu de 17 para 12 o número de propostas. Foi retirada, por exemplo, a medida que formaliza a prisão de condenados em segunda instância. Já a medida que caracteriza o crime de Caixa 2 foi mantida no relatório, mas parlamentares ainda pressionam pela anistia a quem usou dinheiro não declarado antes da aprovação da lei. Essa possível mudança será decidida quando as medidas passarem pelo plenário. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigado, Vanessa. Bom, agora a gente segue com imagens ao vivo de Brasília, de novo, onde os deputados discutem o pacote de medidas anticorrupção.
A expectativa é que a votação aconteça ainda hoje. Essa reunião estava marcada para as 9 da manhã, mas o colegiado só conseguiu atingir o número mínimo de quórum necessário para dar início à sessão agora há pouco, às 9h30. Portanto, a gente acompanha aí imagens dos parlamentares nesse momento reunidos. Lembrando que, a princípio, esse pacote de medidas continha lá vários tópicos. Agora houve uma redução. São 12 as propostas analisadas, entre elas prevenção à corrupção, transparência e teste de integridade, crime de enriquecimento ilícito de funcionários públicos, aumento das penas e inserção de tipos na lei de crimes hediondos, aperfeiçoamento do sistema recursal penal e também a agilização da tramitação da ação de improbidade administrativa. Esses apenas 5 dos 12 projetos que estão sendo analisados ao longo da nossa programação, todos os desdobramentos da análise do novo parecer sobre o pacote anticorrupção. A gente segue acompanhando. Daqui a pouco, então, a gente volta com informações direto da Câmara Federal em Brasília. O Ministério Público da Espanha pediu 2 anos de prisão para Neymar por suspeita de corrupção. Segundo o jornal El País, os procuradores apresentaram na manhã desta quarta-feira as acusações contra o jogador brasileiro. O procurador José Peraus recomenda uma pena de 5 anos de prisão também para o ex-presidente do Barcelona, Sandro Rosell, considerado como a pessoa responsável pelo contrato com o Neymar. O clube ainda teria de pagar 8.400.000 euros, cerca de 30 milhões de reais em multa, segundo o jornal espanhol. Já o atual presidente, Josep Bartomeu, não teria uma pena recomendada. Agora, de volta ao Brasil, uma nova polêmica. Familiares do ministro da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima, integram a defesa do empreendimento imobiliário de Salvador, barrado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, no qual ele afirma ter comprado um imóvel. As informações são do jornal Folha de São Paulo. O ministro tem 10 dias para se defender das acusações de tráfico de influência. Enquanto ele se prepara para enfrentar a Comissão de Ética Pública da Presidência, aliados do governo se mobilizam para pedir que ele fique no cargo. O deputado André Moura, líder do governo, foi ao Planalto com um manifesto para apoiar Gedel. Um manifesto, um documento dos nossos líderes, reafirmando esse nosso apoio, essa nossa confiança, para que ele possa, obviamente, continuar conduzindo a articulação política do governo. Gedel estava numa audiência com lideranças indígenas e não quis conversa. E já começou a contar o prazo para que Gedel apresente defesa no processo que foi aberto pela Comissão de Ética Pública. A partir de agora, ele tem um prazo de 10 dias úteis para se explicar sobre uma possível pressão que teria feito para intervir na obra de um prédio em Salvador, onde tem um apartamento avaliado em 2,6 milhões de reais. Ele advogou em causa própria, ele cometeu o crime de usar o cargo de ministro, ele é um ministro que trabalha dentro do Palácio do Planalto e pressionou para liberar uma obra ilegalmente. E o que é mais grave, uma obra onde ele é proprietário de um apartamento. Gedel já é investigado pela Polícia Federal por ligações estreitas com o empresário Lúcio Funaro, preso na Lava Jato e apontado como operador financeiro do PMDB e do ex-deputado Eduardo Cunha. Mesmo depois das acusações de tráfico de influência feitas pelo ex-ministro da Cultura Marcelo Calero, Gedel foi mantido no cargo pelo presidente Michel Temer. Eu acho que este fato já está superado. O presidente entendeu as razões do ministro e anunciou que ele continuará. Prejudica a imagem. Página virada. Os aliados não cogitam o afastamento do secretário de governo. O ex-ministro da Cultura não pode também achar que ele é o dono da verdade. Para a oposição, não há diálogo. O ministro tem que deixar o cargo. Qualquer presidente sério do mundo não tinha nem discutido. Teria demitido o Gedel. Eu acho que o governo está com medo de tirar Gedel, porque Gedel, pelo estilo dele, vai sair atirando. Se Calero saiu atirando, imagina se Gedel não sai. E sem dinheiro em caixa, governadores fecharam um acordo com o governo federal. Os estados vão receber 5 bilhões de reais de ajuda. Em troca, vão reduzir gastos e apoiar a reforma da Previdência. Os governadores afinaram o discurso para enfrentar uma negociação difícil com o governo. A maioria está em contagem regressiva para o colapso financeiro, que seria já em dezembro, quando muitos não terão dinheiro para pagar o 13º salário dos funcionários públicos.
Ivo Sartori, do Rio Grande do Sul, baixou medidas de ajuste e decretou calamidade financeira. Quer empréstimo de quase 2 bilhões de reais da União antes da virada do ano. Não se cura aquilo que é doente ou em fase terminal financeiramente, e por isso que nós decretamos a situação de calamidade financeira no Rio Grande do Sul. Os governadores brigam também no Supremo por mais verbas. Há 10 dias, a ministra Rosa Weber deu liminar garantindo o bloqueio de mais de 4 bilhões de reais do dinheiro arrecadado pela Receita com a repatriação dos recursos enviados ilegalmente ao exterior. O Planalto acabou cedendo, aceita repassar os recursos aos governadores, mas impôs condições. Todos assinaram uma nota apoiando um pacto nacional pelo equilíbrio de contas públicas. Prometem unidade absoluta em torno do ajuste fiscal e da reforma da Previdência. Nós precisamos fazer isso. Não é bom para o país ver o que está acontecendo com os estados, que se nada for feito será com todos. O ministro da Fazenda explica que o pacto inclui, por exemplo, o compromisso dos governadores de não aumentar salários e de cortar 20% dos cargos de confiança. Isto é o que vai resolver a crise fiscal dos estados no Brasil. E o Brasil renovou com a França um acordo de cooperação entre empresas dos dois países. O anúncio foi feito durante um fórum realizado em Paris. O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, assinou o acordo com o ministro da Economia e Finanças da França, Michel Sapin. Durante 5 anos, vão ser incentivadas atividades conjuntas nas áreas de gestão de qualidade, treinamento e serviços voltados a pequenas e médias empresas. Marcos Pereira seguiu para Genebra, na Suíça, onde participa de mais encontros para promover a produção brasileira. Agora a gente segue ao vivo para Curitiba, no Paraná, onde está a Fabiana Vantuch com os destaques da região. Fabiana, muito bom dia. Bom dia para você, Fabiana. Oi, Nolan, Lidiane, bom dia para vocês, bom dia a todos. Olha, hoje temos destaques sobre a Lava Jato. Mais um dia em que as atenções estão voltadas para a Justiça Federal do Paraná. Nesta quarta-feira, continuam as audiências do processo contra o ex-presidente Lula. O juiz Sérgio Moro vai interrogar mais 4 testemunhas de acusação. Prestam depoimento nesta quarta-feira o ex-deputado federal Pedro Correia, os ex-diretores da Petrobras, Paulo Roberto Costa e Nestor Cerveró, e o ex-gerente da estatal, Pedro Barusco. Todos são delatores na Operação Lava Jato. O processo envolve 3 contratos da empreiteira OAS com a Petrobras, a reforma de um triplex no Guarujá e o contrato de aluguel de um depósito para guardar bens presidenciais de Lula. Segundo a denúncia do Ministério Público Federal, o imóvel no Guarujá foi cedido pela OAS ao ex-presidente como pagamento de propina por contratos firmados entre a empreiteira e a estatal. As audiências começam a partir das 2 da tarde. E hoje todos estão na expectativa com esses novos depoimentos, porque durante as primeiras audiências realizadas na última segunda-feira, o juiz Sérgio Moro acabou discutindo com os advogados de Lula. Por conta disso, eles protocolaram uma reclamação contra o juiz. Os advogados alegam que o Ministério Público Federal foi autorizado a fazer perguntas às testemunhas que não tinham relação com a denúncia, enquanto a defesa teria sido proibida de questionar assuntos que não estavam neste processo. E olha só, continuando aí com assuntos relacionados à Lava Jato, a defesa do empresário Marcelo Odebrecht voltou a solicitar que o juiz Sérgio Moro intime a ex-presidente Dilma Rousseff como testemunha de defesa em um dos processos da operação. O pedido já havia sido feito em maio deste ano, mas em julho os advogados de Marcelo Odebrecht solicitaram o cancelamento do depoimento de Dilma. Na época, a ex-presidente disse que responderia aos questionamentos por escrito, de acordo com o artigo 221 do Código de Processo Penal, que prevê a possibilidade de que autoridades prestem depoimento desta forma. Agora, a situação é diferente. Caso Moro decida intimar Dilma, ela não terá esse benefício e deverá prestar depoimento, que pode ser presencial ou por videoconferência. A ação penal trata de crimes como lavagem de dinheiro e corrupção ativa e passiva.
E o juiz Sérgio Moro ainda não decidiu se aceita ou não esse pedido da defesa de Marcelo Odebrecht. E esses foram os destaques de hoje aqui do Paraná. Nolan e Lidiane, voltamos com vocês aí no estúdio. Um bom trabalho a todos. A gente se vê amanhã. Obrigada, Fabiana, para você também. Bom trabalho por aí. Bom trabalho. Até amanhã, Fabi. A Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul confirmou um dos anúncios que devem ser feitos pelo secretário da pasta, César Schimmer. Nesta quarta-feira, esse anúncio deve ser feito. Um ônibus-cela de mais de 20 anos vai ser usado para a realização de triagem de presos. Essa medida vai ser tomada para reduzir o número de detentos que aguardam vagas no sistema prisional em celas de delegacias e viaturas. Conforme a pasta, o veículo já foi utilizado para transporte de apenados. O objetivo é otimizar o espaço do veículo exclusivamente para a realização de triagem. Apelidado de Trovão Azul, ele foi reformado e tem espaço para cerca de 40 presos. Lembrando que o Brasil tem a quarta maior população carcerária do mundo, com mais de 700 mil presos. O país só perde para os Estados Unidos, China e Rússia. O nosso comentarista de segurança, Renato Lombardi, fez uma análise sobre o sistema carcerário brasileiro. Os presídios brasileiros são autênticos depósitos de presos. Recuperam muito pouco. A reincidência, segundo o Ministério da Justiça, chega a 85%. Isto mesmo, 85%. Um número muito pequeno de presos que deixa a cadeia e não volta mais. O Brasil tem a quarta maior população carcerária do mundo, perdendo para os Estados Unidos, para a China e para a Rússia. E o que é reincidência? A reincidência é que o preso vai, cumpre sua pena, recebe os benefícios da lei das execuções penais, volta para a rua. Pouco tempo depois, volta novamente para o presídio. E assim vai. E não é só nas penitenciárias e nas casas de detenção que isso acontece. Também na área juvenil, na Fundação Casa, onde os menores ficam no máximo até 21 anos, dependendo do crime, dependendo da autoria de que tipo de crime é, como um assalto seguido de morte. Ali, no caso dos menores infratores, infrações graves, muitos deles chegam a entrar e sair 10, 15, 20 vezes. E isso que acontece com essa falta de critério dentro dos presídios, com uma lei carcerária e penitenciária que não existe, a criminalidade aumenta cada vez mais. Então, nós temos hoje uma insegurança total em todo o país. Até um tempo atrás, por itens de prioridade, eram a saúde, a educação, a economia, depois vem a segurança. Hoje, o item de segurança é o segundo, depois da saúde. Então, é um problema muito sério, com uma polícia muito mal preparada, a polícia completamente sem recursos, o sistema carcerário, como eu disse, virou um depósito de presos sem nenhum recurso. Então, essa é uma situação que deve ser levada a sério pelas autoridades. Enquanto o pessoal da Lava Jato tem um presídio todo reformado, todo ajeitado, o resto não tem nada. Mas muita gente pode dizer, bom, quem mandou roubar, quem mandou furtar, quem mandou praticar crimes, então que fica ali? Não, está errado. O sujeito tem que entrar, ser castigado, ele recebe um castigo, que é uma pena, condenado, mas quando ele sair, ele tem que voltar para a sociedade e não retornar mais para o presídio. E isto faz o quê? Faz com que diminua a criminalidade, faz com que as pessoas possam viver novamente numa situação social boa. Do contrário, vamos fazer o quê? O preso entra e sai. Quando ele sai, ele pratica crimes, volta, vai e volta, vai e volta. Por isso é que nós temos esse número trágico, que é de 700 mil presos em todo o país. E São Paulo tem o maior número de detentos do Brasil. Tem quase 300 mil presos. Muitos presos, muitos presos. Obrigada, Lombardi. Bom, agora a enquete do dia, então. Você acha que o sistema carcerário cumpre a função de reabilitar os presos no Brasil? Vote pelas redes sociais, entre no Twitter, no Facebook da Record News, comente também, participe. Use para isso a hashtag #LinkRecordNews. Envie o que você pensa também para o nosso WhatsApp, DDD 11 95307 1851. Daqui a pouco tem interatividade com a sua opinião na tela e até a segunda edição, resultado oficial da enquete do dia para você. O índice de preços ao consumidor, amplo 15, considerado uma prévia da inflação oficial, ganhou força de outubro para novembro, ao passar de 0,19% para 0,26%, isso de acordo com o IBGE. Apesar de ter avançado de um mês para o outro, a taxa é a menor para novembro, desde 2007, quando chegou a 0,23%.
No ano, a prévia do IPCA acumula alta de 6,38%. No mesmo período de 2015, o avanço era de 9,42%. O que mais impactou a alta do IPCA 15 em novembro foi o etanol, que ficou 7,29% mais caro. O preço das multas de trânsito que foram reajustados no início do mês também pressionou o índice, ao subir em média 23,72%. Agora, uma dica para o nosso telespectador, até o fim de semana, um feirão em São Paulo é a oportunidade de renegociar as dívidas para quem está inadimplente, com o nome sujo. Mas os especialistas fazem um alerta. Não adianta limpar o nome e sair gastando além da conta outra vez. Chegar cedo na fila é fácil para quem rola na cama de preocupação. Tira o sono, com certeza tira. Eu não consigo dormir direito, não. No feirão em São Paulo, 19 empresas oferecem condições especiais para tentar reduzir a inadimplência. Ter dívidas em atraso, segundo uma pesquisa, é um problema de quase metade dos consumidores paulistanos. O professor de educação física conseguiu renegociar o que devia para pagar em 24 vezes. O nome sujo atrapalhava o plano dele e da mulher. Dá para sonhar mais alto, né? Ter minha casinha e, quem sabe, futuramente ter meu próprio negócio. Em 8 anos, os juros fizeram a dívida de Hernandes chegar a quase R$3 mil. A proposta do banco surpreendeu. R$ 85 para liquidar o assunto. Ganhei para o Natal já, né? O Natal já está garantido. As empresas dizem que no feirão estão mesmo mais dispostas do que nunca a negociar. E se aqui fica mais fácil acertar as contas, o complicado para muita gente pode ser depois. Aprender a lidar melhor com o orçamento para não entrar de novo no vermelho. José Carlos esteve aqui no ano passado e fez um bom acordo, mas acabou se enrolando mais uma vez. O patrão não fez vale, aí eu não cumpri. Aí acabei desviando o dinheiro para outro negócio. Até hoje não era para eu estar aqui, era para eu estar com meu nome limpo, né? É comum encontrar aqui consumidores que voltaram a se endividar. Não adianta renegociar a dívida e manter o mesmo estilo de vida. Educação financeira é igual dieta. A gente sabe o que tem que fazer, a gente sabe direitinho, né, na teoria, só que na hora de colocar na prática é a parte mais difícil. Então aqui a gente tem que entender mesmo que é o momento de você mudar o seu comportamento. O Wesley levou em casa o puxão de orelha. Foi a dona encrenca, foi a esposa. Ela vai te livrar da encrenca, Wesley. Ela fala, se você pode gastar 1.000, você gasta 500. Guarda os outros. E ela tá certa. É isso aí, a mulher colocando ele na linha, hein? Normalmente a mulher tá certa, né, Lidiane? Opa, não é? Bom, e uma noiva de 21 anos morreu dias antes do casamento numa cirurgia plástica no Rio de Janeiro. Era uma operação dupla. Além da lipoaspiração, ela ia colocar silicone nos seios. A família disse que houve erro médico. Catarina Cruz, de 21 anos, estava animada com os preparativos do casamento. Fazia parte do planejamento da jovem se submeter à cirurgia plástica para retirar gordura das costas. Queria estar mais bonita para usar o vestido de noiva. Eu só falava naquela cirurgia, só falava que ia ficar bonita, 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 ia consertar um problema que ela tinha nas costas. E foi vendido uma propaganda para ela que acabou tirando a vida dela e destruindo a família toda. A cirurgia foi realizada nesta clínica na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Catarina passou por uma lipoaspiração e iria colocar silicone nos seios. Um procedimento duplo que duraria cerca de 4 horas. Mas minutos depois de dar entrada aqui na clínica, ela teria sofrido uma parada cardíaca. O médico teria tentado reanimar a paciente, mas o quadro de saúde dela piorou e ela foi transferida para um hospital. Familiares disseram que ela já chegou lá sem vida. Imagens de câmeras de segurança mostram uma ambulância particular chegando às 10h57 da manhã na clínica. Às 11h11, 14 minutos depois, o veículo deixa o local. Nele estaria Catarina. A clínica não tem UTI e, de acordo com a família, houve demora no socorro. Era 16 quilômetros da clínica até o hospital. Só por causa que teria um convênio. Se tivesse que ser do lado um hospital, só para salvar a vida da minha irmã. Ela não precisava, que ela era linda. Sempre foi. Que tragédia. O advogado da clínica explicou que o médico não é funcionário do local, apenas alugaria o espaço para operar pacientes dele. Já o médico que fez a cirurgia disse que só vai se pronunciar depois do laudo do IML.
A Polícia Federal apreendeu no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, aparelhos de estética clandestinos. São máquinas que prometem um emagrecimento em pouco tempo e que aqui no Brasil receberiam selos falsos de agências reguladoras. Os equipamentos contrabandeados da China estavam escondidos nas malas de 3 passageiros que foram presos em flagrante. A polícia conseguiu prender o trio com a ajuda de um sistema de identificação facial. Um dos homens é sócio de uma clínica de estética que já foi investigada por usar equipamentos clandestinos. A mercadoria adquirida fora de forma clandestina, introduzida de maneira clandestina e utilizada também de forma clandestina. Talvez até se justifique baixos preços de algumas clínicas, que acaba atraindo as pessoas e as pessoas até menos favorecidas. Os produtos clandestinos são sofisticados e estão na moda, como uma máquina de criolipólise. Técnica que promete o emagrecimento congelando a gordura corporal. Eles foram contrabandeados da China e, para dificultar a fiscalização, estavam separados em 3 malas. Os equipamentos não tinham certificação de origem e de qualidade. Nas clínicas, receberiam selos falsos de órgãos reguladores brasileiros. Um risco para a saúde, já que tratamentos estéticos desse tipo podem causar queimaduras na pele e até deformações. A pena para contrabando é de até 5 anos de prisão. 2 mulheres, um homem e uma criança de 7 anos morreram no incêndio em São Paulo agora de manhã. As 4 vítimas eram bolivianas. Outras 6 pessoas tiveram que ser levadas para hospitais por terem inalado fumaça. O fogo começou numa loja e atingiu um galpão, onde vivem cerca de 20 imigrantes da Bolívia. Ainda não se sabe a causa do incêndio e nem se a oficina de costura que funcionava no local era legalizada. E 17 pessoas foram presas em uma operação que combate a pedofilia pela internet. Em todo o país, os agentes da Polícia Federal apreenderam computadores com conteúdo de pornografia infantil. Em São Paulo, os agentes foram até um bairro da periferia onde encontraram indícios de pornografia infantil. A operação de combate à pedofilia foi realizada em 16 estados. No Rio Grande do Sul, a PF estourou a porta desta casa. Lá dentro havia grande quantidade de material eletrônico, computadores, DVDs e HDs. Segundo a polícia, tudo era usado para armazenar conteúdo pornográfico. O dono dos equipamentos foi detido. Ele tem 24 anos, é solteiro, mas não teve a identidade revelada. Em Belém, outra prisão e mais computadores com material pornográfico infantil. O suspeito também é investigado em um inquérito na Polícia Civil por estupro de vulnerável. Ao todo, foram 17 presos. Eles fazem parte de uma lista com 67 pessoas que vinham sendo constantemente monitoradas pelos agentes. Durante as investigações, a Polícia Federal descobriu que os suspeitos navegavam por uma rede pouco convencional de internet, com acesso restrito. Nesse ambiente, os usuários com perfis falsos interagiam entre si e ainda procuravam os alvos, crianças e adolescentes. Essa rede é conhecida como Dark Web. Toda a informação que transita na Dark Web, ela garante em tese, né, a situação de ser anônimo e toda a mensagem que é trocada, enfim, todo o conteúdo que é postado, ele é criptografado. Há 2 anos, a Polícia Federal prendeu mais de 50 pessoas no país todo na primeira fase da operação. De lá para cá, sistemas vêm sendo aprimorados para rastrear e identificar quem produz e compartilha materiais de pornografia infantil. A partir do momento que você começa a identificar as pessoas, quem são esses usuários, você tem que tirar essas pessoas daquele mundo digital e você tem que passar a ver quem são essas pessoas no nosso mundo fático aqui. Onde moram essas pessoas, qual é o endereço dessas pessoas, né, com quem elas se relacionam. E agora um outro alerta. No fim do ano, aumenta o entra e sai nos estacionamentos dos shoppings e supermercados. E é na hora de guardar as compras no carro que os ladrões têm aproveitado para agir, como mostra a reportagem de Ana Paula Neves. Essas são imagens de estacionamentos de supermercados e shoppings. Você acha que lugares assim são seguros? Acho que fico mais tranquilo, né? Pensando que tem alguém para cuidar e olhar pra gente. Nem sempre câmeras e monitoramento são o suficiente para inibir assaltos ou sequestros. A história que vamos contar agora aconteceu dentro de um estacionamento de um shopping movimentado na zona sul de São Paulo. Isso mesmo, no estacionamento de um shopping. Um local aparentemente seguro, mas que era usado como ponto de ação de bandidos. Falar
sobre o assunto ainda é difícil. Daniel tem claro na memória cada momento de terror. Assim que eu fui fechar a porta, eles seguraram a porta e me fizeram entrar. Vai pro banco de trás. Aí eu tive que passar pelo meio do banco até o banco de trás, onde eu fiquei deitado ali. Eram 3 criminosos que o ameaçavam o tempo todo. E eles te ameaçavam? Como é que eles te abordavam? Ameaçaram, falaram para eu ficar quieto, que se eu não fizesse gracinha, logo ia ver minha família de novo. Daniel percebeu que o bando tinha o apoio de outro veículo. Eu tinha 2 cartões de crédito na carteira e eles pediram as senhas e um saiu para gastar, outro ficou do lado de fora vigiando e o outro ficou dentro do carro comigo. Ficou passando mil coisas. Será que eles vão me liberar mesmo? Será que eles estão falando que vão me liberar só para eu ficar mansinho ou não, né? Depois de 4 horas, os criminosos voltaram e autorizaram o menor que vigiava Daniel a liberá-lo. Quanto foi gasto com seu cartão de crédito? Por volta de R$7.000. Pegaram relógio, óculos, celular, abriram o porta-mala, vasculharam tudo e me levaram até uma outra rua. E lá me deram a chave do carro e falaram, agora vai embora. Agora outro caso. Aconteceu dias atrás e foi divulgado na internet. Repare nestes 2 rapazes. Eles estão no estacionamento de um supermercado em Cotia, na Grande São Paulo. Uma cliente, acompanhada de um funcionário do mercado, se aproxima do carro. Abre o porta-malas. Os bandidos anunciam o assalto e, por sorte, levam apenas o automóvel, liberando a dona do veículo. E hoje em dia é muito perigoso, não? Porque não tem vigilância. Com uma câmera escondida, fomos a vários estacionamentos de shoppings e supermercados da Grande São Paulo. É uma garagem subterrânea. Nosso produtor estacionou o veículo e circulou a pé por quase 1 hora no estacionamento. Não foi abordado por nenhum segurança. E agora estou saindo tranquilamente, só vou inserir o ticket lá e de boa. Ninguém me questionou nada, ninguém me falou nada. Neste outro endereço, a passarela dá acesso direto ao estacionamento do supermercado. Furtos e assaltos a clientes são constantes. Estabelecimentos que oferecem estacionamento, mesmo que de graça, são responsáveis pelo que acontece no espaço. Mas não existe uma lei que obrigue a empresa a ter um número determinado de vigilantes ou a instalação de sistema de monitoramento. Criminosos sabem disso e circulam por esses territórios cheios de possíveis vítimas. O rapaz estava assaltando a pessoa e aí talvez foi notado e ele saiu correndo para dentro do shopping. Eu presenciei a correria. Isso há uns 4 meses. E era à tarde ou à noite? À tarde. Como se proteger desse tipo de crime? Fizemos a pergunta a este ex-coronel da Polícia Militar de São Paulo, que agora atua como consultor de segurança. O criminoso não escolhe quem está atento. Ele escolhe quem está desatento. É uma vantagem que ele tem de nos surpreender. Agora, se eu trabalhar nesses momentos com atenção, eu diminuo a possibilidade de eu ser a próxima vítima. O especialista dá exemplos práticos de como se prevenir. Eu sempre vou procurar uma vaga que seja iluminada, próximo de onde eu tenho o maior fluxo de pessoas, um local que eu tenho um posto de segurança. Observar também se eu tenho câmeras que registram aquele local, porque é esse tipo de local que o criminoso não vai escolher. Na hora que eu estou saindo das compras. E voltando para o carro. Voltando. Perceber o meu entorno. Se eu identificar alguma situação suspeita, retroagir e pedir apoio. Não continuar olhando. Chamar um segurança para acompanhar o cliente até o carro é outra dica. Existe uma pesquisa antiga, ela fala 90% é prevenção, 5% é reação. Quer dizer, eu percebi que eu posso ser vítima, eu retroajo, né? E 5% é sorte. Você não pode viver o tempo todo preocupado em ser uma vítima de uma ação criminosa. Mas existem pontos que eu tenho de atenção. Chegando na minha casa, saindo da minha casa, no cruzamento, agora no estacionamento
depois de eu fazer as compras. Lembra do Daniel, que no início da reportagem mostramos que foi sequestrado no estacionamento de um shopping na zona sul de São Paulo? A experiência ruim provocou nele uma mudança de comportamento que ele faz questão de compartilhar com todo mundo. Tanto quando eu vou descer do carro, quando eu vou entrar no carro, eu dou uma olhada em volta, onde pode ter gente escondida, dentro dos carros do lado, onde a gente menos espera, é onde pode acontecer. Bandidos assaltaram uma escola e levaram quase tudo. Sem os computadores, o fim do ano letivo ficou prejudicado. As câmeras de segurança registraram a ação. O crime aconteceu em São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre. O flagrante mostra o bandido no pátio da escola. Em seguida, ele se esconde em um corredor e, quando sai, começa a fazer a limpa. Arromba armários e salas de aula, leva computadores e aparelhos de televisão. Carrega tudo em sacos plásticos. Levaram 2 televisões, uma caixa de som. Dona Madalena, que é funcionária da escola, chegou justamente quando o bandido estava no pátio. No primeiro momento, ela não percebeu nada. Eu fui acender ali, eu vi que a porta estava aberta, daí eu olhei, né, vi aquele monte de noque no chão, né. Aí eu vi que alguém tinha roubado, né. A diretora foi avisada, chegou em seguida à escola e conseguiu recolher o restante do material que o bandido já tinha separado para roubar. A falta de equipamento vai prejudicar o final de ano dos alunos. Eles vão ter que apresentar trabalhos através de mídias, na televisão, nos áudios, e eles não vão ter, essas turmas vão ficar 3 turmas, dos 3 turnos vão ficar lesadas, né? O homem ainda não foi identificado. A diretora espera doações da comunidade para reequipar a escola. Ela quer ainda reforçar a segurança. Bom, agora a gente fala sobre a violência no Rio de Janeiro. A Polícia Civil fez uma mega operação na manhã de hoje para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão em 3 localidades da Cidade de Deus. Cerca de 100 carros da instituição entraram na comunidade da Zona Oeste, onde desde o último fim de semana acontece ininterruptamente uma ação da Polícia Militar. A operação desta quarta-feira conta com 400 agentes, 25 delegados de várias unidades e de pelo menos 2 veículos blindados. Imagine ter um trabalho sem salário digno, sem dia certo para receber e com equipamentos que põem a sua vida em risco. Acreditem, essa é a situação dos policiais do Rio de Janeiro, que são penalizados com a crise financeira do Estado, mas nem assim deixam a população sem socorro. Não por acaso, eles são chamados de heróis, os heróis do Rio. Estão aqui nas costas, aqui, ó. Vamos de trás. Encosta aqui nessa parede. Aqui, encosta aqui nessa parede. Com quantos tiros é feito o dia de um PM no Rio de Janeiro? É prioridade, prioridade. Zona Norte, Zona Sul, não importa. Numa curva, o que era paz pode virar guerra. Ser recebido a bala nas comunidades já não é o que mais preocupa o sargento da Silva, da Polícia Militar. Ser atacado virou rotina, mas contra-atacar também. Aqui a carga e o dinheiro. Bota a mão na parede, mão na parede. O problema é que a crise financeira que o Estado enfrenta enfraquece as polícias. São carros parados sem bateria, armas velhas e munição insuficiente. Temos aí uma declaração de guerra, que já está declarada, embora já está acontecendo, mas não declarada. Os policiais ainda têm que conviver com salários baixos e pagamentos atrasados, situação que pode piorar com o pacote de medidas anunciado pelo governador Pezão. Enquanto isso, do outro lado do morro, na mão do inimigo, fuzis novinhos estão prontos para ser usados. A fragilidade imposta aos policiais é imensa. Da Silva, por exemplo, é pai de 2 filhas com necessidades especiais. E é com elas que o policial mais se preocupa. Falou, minha filha, quem é o seu herói? Ela não fala, né? Ela, pá. Aí, papai é feio, as minhas, não. Não, aí eu falo assim, aí já vem logo dar um beijo. É a inocência da criança, né? É o amor, né? Nem de folga, em casa, a tensão diminui. O PM está de sobreaviso. Basta um chamado para arrumar a farda e encarar de novo o perigo. A nova rotina do policial envolve patrulhar uma das regiões mais evitadas pelas forças de segurança do Rio.
Trabalhar numa unidade de polícia pacificadora, uma UPP como essa aqui do Complexo do Alemão, significa se equilibrar entre dois mundos muito diferentes. O da aparente segurança e tranquilidade por estar numa base da polícia, usar farda e colete à prova de balas, e o do abismo da incerteza, toda vez que acaba o plantão policial e normalmente começam as ameaças. No caso de Da Silva, é só pesquisar na internet. Na Baixada Fluminense, são vários muros pichados, com uma única promessa: assassinar o policial. E a ameaça vem com uma assinatura. Quantos policiais o senhor perdeu na sua carreira já? Bom, em serviço, 2 policiais. Conselhos para deixar a profissão, Da Silva já ouviu aos montes, mas a resposta é sempre a mesma. Em alguns momentos eu fico cansado, desgastado, porque é muitas coisas, né? Muitas tarefas, mas eu reencontro o equilíbrio e tal e vou à luta de novo. Declarações semelhantes são comuns nessa corporação de 50 mil homens, apesar da rotina cada vez mais vulnerável. Nós ficamos muito expostos porque você tem 2 encostas, né, que são N possibilidades para que a gente se torne vulnerável a um disparo de arma de fogo. Na própria sede da UPP do Alemão, é fácil encontrar lembranças dos ataques e dos confrontos. Tiros de fuzil gravados no concreto, coisa de bandido, porque a população reconhece o trabalho da Polícia do Rio. E na falta de investimentos públicos, sobram aplausos. Numa das mais temidas comunidades do Rio, a convicção é a mesma. Se a polícia é feita de homens, é por eles que ela continuará de pé, apesar da crise. Amo minha profissão, amo a minha farda, gosto muito, amo o que eu faço. Levanta a mão, levanta para tomar nos peitos, mão na parede. Só por amor mesmo, porque saindo de casa, correndo, sabendo de todos os riscos que serão enfrentados ao longo de todo o dia, policiais, bombeiros realmente honram a farda por muito amor, porque a certeza de volta para casa não há. E até quando estão sem elas, né? Quantos policiais não são atacados aí mesmo depois do horário de serviço policial? 24 horas por dia, estão de parabéns mesmo os policiais do Rio de Janeiro. E graças a esse trabalho eficiente da polícia, tanto do Rio de Janeiro como de todo o Brasil, a população carcerária está cheia, mais de 700 mil presos em todo o Brasil, né, Lidiane? É verdade. Isso nós abordamos hoje no tema da enquete. Perguntamos se você acredita que o sistema carcerário no Brasil cumpre a função de reabilitar o preso aqui no país. Hashtag Link Record News para votar pelas redes sociais, colocar também o que você pensa sobre o assunto, ou utilize o nosso WhatsApp que aparece na tela, o número vai aparecer para você, 11 95307 1851, para você votar e colocar o que você pensa sobre o assunto. Já tem participação aqui na tela, vamos dar uma olhadinha. Quem que mandou participação para a gente e de onde? Olha aí, o Washington de Barão de Cocais, Minas Gerais. Infelizmente não, com exceção dos presídios de regime disciplinar diferenciado, o sistema carcerário no Brasil funciona como um curso para o crime. Muita gente pensa assim também, Washington. Obrigado pela sua participação. O Marcos de São Paulo, capital, que nos acompanha, escreve o seguinte: tem que existir um programa de reabilitação com trabalho e educação. Obrigada, Marcos, pela sua participação. Vanderlei, de Carapicuíba, São Paulo, o sistema carcerário não recupera ninguém. Ao contrário, só deixa o presidiário mais perigoso. Obrigado, Vanderlei. O Marcos, de Goiás, escreveu o seguinte: o sistema carcerário brasileiro é uma faculdade do crime. Obrigada pela participação, Marcos. Faça como eles, então. Divida com a gente o que você pensa sobre o assunto, o teu voto também na segunda edição do Link Record News, o resultado oficial da enquete do dia. Bom, enquanto você vota aí, o Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores. A gente volta daqui a pouquinho e a seguir, estudo comprova que a microcefalia causada pelo Zika vírus pode ser desenvolvida também depois do nascimento. E ainda vai mudar seu filho de escola? A nossa colunista e neuropsicóloga vai dar dicas para a criança passar por esse processo de maneira tranquila e saudável. Fique ligado. Isso e muito mais em instantes no Link Record News. Até já. Agora, meio-dia em ponto, Link Record News de volta na sua tela. Uma boa tarde para você. Boa tarde. E voltamos com dicas para você que vai mudar o seu filho de escola. Está com medo da adaptação no novo estabelecimento? Como explicar a situação para eles? Para falar sobre isso, a gente convida então a nossa colunista e neuropsicóloga Débora Moss. Débora, mais uma vez, muito obrigado pela presença de você aqui. Obrigada, boa tarde. Tudo bem, Débora? Como que a gente explica? Tem que mudar de escola, às vezes por problemas, inclusive, financeiros também. Como que explicar para a criança, deixar os amiguinhos,
nova turma? Como fazer isso? Então, explicar desde o momento que se tomou a decisão. Então, apresentar essa criança para essa nova escola antes, né, de começar as aulas. Então, existe sempre essas visitas na nova escola, que ela possa conhecer o espaço físico, os professores, até ir num dia que tenham crianças. Então, já preparar e expor também os motivos dessa mudança. Então, como é que começa essa avaliação? Qual é o momento realmente certo, tirando os motivos financeiros, Claro. que infelizmente a gente não consegue prever, realmente qual é o momento ideal que essa troca de escola é necessária? Então, essa avaliação é feita pelos pais, que percebem se essa escola está adequada ou se espera um outro tipo de escola. Então, muitas vezes a criança está bem, mas está bem socialmente, mas pedagogicamente precisa de um outro método, algum outro tipo de escola. Às vezes está numa escola pequenininha, os pais estão super satisfeitos, mas já esperam que essa criança vá para uma escola maior. Então, tudo isso depende de uma avaliação da família. Uma vez que ela avalie que é o momento certo de mudar, pais não erram, pais tentam acertar. Então, se chegou esse momento de tomar essa decisão, antecipem essa decisão ao filho, expliquem para ele os motivos numa linguagem infantil, dependendo da faixa etária, sem desmerecer a escola anterior, né, mas pontuando, né, os pontos positivos também dessa mudança, dessa escola nova, e apresentar esse lugar, uma vez decidido, esse novo lugar, os professores, conhecer as classes e no momento que tenha crianças. Então, eles só devem tomar conhecimento depois que foi decidido, inclusive, qual será o próximo colégio. Não é que os pais devem fazer as visitas, por exemplo, as opções, levando as crianças também para participar. Depende da faixa etária, né, Ligiane? Porque, assim, um adolescente, é importante que ele faça parte dessa escolha. Quem bate o martelo vão ser os pais, mas ele pode, né, colocar a opinião dele, mostrar, né, o que ele gostou mais de uma escola, do que ele não gostou na outra. Então, que isso possa ser dialogado com o jovem ou crianças mais velhas, 8, 9 anos. Ela pode visitar outras escolas. Os pequenininhos, né, assim, eu tenho uma sobrinha que adorou a escola porque tem uma cama elástica, então não pode ser o critério, né? Então, eu acredito que quanto maior a criança, mais ela tem que estar ativa nessa participação aí das escolhas. Aquelas crianças que têm familiares, de repente irmãos, primos que estudam em certa escola, é importante também colocá-las na mesma, até para uma adaptação, de repente os dois irmãos na mesma escola, nessa mudança? Isso também depende da família. Pode ser, se isso é um critério para a escolha dos pais, ok, mas não necessariamente a criança precisa estudar na escola do primo porque o primo estuda. Ela tem que ser uma boa escola e adequada, né, para o seu modo de aprender, né? Então, os pais não precisam ter medo da adaptação. A adaptação faz parte da vida. Se é uma escolha que os pais estão seguros, gostaram da escolha, estão confiantes, é uma aposta, né, num primeiro momento. Então, essa confiança eles precisam passar para os filhos e permitir que tudo bem passar por essa adaptação, acolher nesse momento, mas sem medo da adaptação. Então, criar essa situação mais protegida somente por conta da adaptação não vale a pena. Quais são os pontos, assim, um checklist para os pais que vão conhecer, vão colocar o filho numa escola pela primeira vez ou que vão trocar de estabelecimento? Qual a listinha ali, pelo menos os critérios básicos que devem ser perguntados, questionados, observados nessa nova escola? Olha, é preciso pensar primeiro na questão pedagógica, né? Então, assim, o que essa escola, qual é a proposta pedagógica, né, se o nível, por exemplo, social dessa escola é compatível, porque não é só pagar mensalidade, né? Tem todos os extras também. Então, tem a questão... passeio. Exatamente, viagens, né? Então, é importante que a filosofia da escola seja parecida com né, os valores dessa família. Então, são vários os critérios que os pais precisam alinhar. É claro que não tem escola perfeita, não vai dar conta de tudo, mas aquilo que se aproxime mais com os valores da família e com o que eles acreditam aí em termos pedagógicos, de valores mesmo e de
proposta mesmo educacional da escola, né? Se tem a ver com eles e com o filho deles. Débora, os pais sentiram que erraram na escolha da escola. Qual que é o momento de trocar novamente? Não, é só tomar o cuidado de não, num primeiro momento, a adaptação tá difícil e já dizer, tá vendo? A gente não devia nem ter trocado. Então, é preciso dar um tempo para que essa criança se habitue a essa nova rotina, aos professores, aos colegas. Mas o que vale muito é a questão do sofrimento da criança. Então, vê que está se persistindo, é uma situação que é muito sofrida e que não era aquilo que se imaginava. E a boa escola é a escola boa para o seu filho. Então, se deu a chance e não está se atendendo às necessidades, não é um contrato vitalício. Então, é hora de uma nova mudança e tudo bem, faz parte, né? Bom, agora o caso não é nem mudança de escola, mas agora na mudança de ano, muitos alunos passam, né, para a próxima série e às vezes algumas crianças chegam ali para os pais e falam assim, ai, mamãe, papai, eu não queria estudar na mesma classe de fulano ou ciclano no ano seguinte. Dá para conversar com alguém por isso? Ou quero manter fulano e ciclano comigo no próximo ano? Essa opinião das crianças deve ser levada em consideração? Sim e não. Por quê? Porque muitas vezes o amigo é um super companheiro de brincadeiras, mas ele não é um bom parceiro em trabalhos em sala de aula. Então, às vezes a escola separa porque dentro daquele contexto, né, de aprendizagem, aquela parceria ela não é positiva. Então, é importante que não se leve somente em conta a opinião da criança, porque eu quero meu melhor amigo, mas é importante que se dialogue de outras questões que estão além do horizonte da criança. Ela quer o amigo da bagunça, ela quer o amigo da brincadeira, mas é preciso que, né, se traga também essas outras implicações desse relacionamento. E a convivência com amigos que você não se dá bem faz parte da vida. Então, também chegar nesse ponto tem que ser algo realmente muito relevante, muito que traga um problema sério para a criança, mas fora isso eu acho que vale a pena essa conversa família, criança e escola, se for o caso, né? Se chegar num ponto que se eu não quero estudar mais nessa escola, se esse amigo não estiver na minha sala, né, esse colega, enfim, vale a pena essa conversa porque faz parte da vida. É uma mini realidade. É uma mínima realidade mais controlada e que pode, né, e que ele pode vivenciar todas essas questões, esses conflitos, de uma forma que ele vai ser acolhido. Tá ótimo, bom? Débora. Bom, por pais mais tranquilos e crianças também melhor acolhidas, né, nas escolas. Dúvida. Obrigada pelos esclarecimentos de hoje. Até semana que vem. Até semana que vem, Débora. Obrigado. A gente segue agora com outros destaques do noticiário, porque um estudo norte-americano comprovou que a microcefalia causada pelo vírus da Zika pode ser desenvolvida também depois do nascimento. Os cientistas analisaram bebês de mães infectadas pelo vírus durante a gravidez em Pernambuco e também no Ceará. A maioria das crianças nasceu aparentemente saudável, mas teve complicações neurológicas por causa do crescimento lento do cérebro entre o 5º mês e o 1º ano de vida. A gente aí vê, portanto... Imagens, então, do Zika. Infelizmente, aí uma notícia que alarma muitos pais que já pensavam que a criança nascendo saudável não desenvolveria mais a doença, mas não. Os estudos comprovaram que após, então, o nascimento, por volta de 4, 5 meses até 1 ano, a doença, sim, infelizmente, pode se manifestar. Mais perigoso do que a gente imaginava, infelizmente, né? E ainda falando sobre doenças, dengue, zika vírus e agora chikungunya. A doença, que parecia ser a mais inofensiva, já causou mais de 150 mortes somente aqui no Brasil. Enquanto especialistas pedem uma atitude dos governos quanto ao saneamento básico, a população deve fazer a parte dela, né? Como mostra a nossa reportagem. De cuidado ou de consciência. É assim que o maior inimigo do verão entra na casa das pessoas. Mas tá vendo, isso aqui é um criadouro natural, ó. Coisa que pouca gente percebe. Em cima deste telhado, um lugar perfeito para a criação do Aedes aegypti. A maioria dos focos do mosquito tem endereço certo. Qualquer lugar onde há resistência para mudar os hábitos. O ideal, ó, se eu não deixar esse acúmulo aqui de garrafa. Todos os
os dias, 2.500 agentes percorrem a cidade em busca de possíveis criadouros. Cada equipe como esta encontra diariamente pelo menos 10 deles e dezenas de focos. A chuva vai, a água fica aqui. É outro criador, entendeu? Sempre tem que estar num lugar coberto. As orientações se repetem sempre antes do início da temporada de chuvas. Mas a impressão é de que muita gente ainda não se deu conta do perigo. A campanha de combate ao Aedes aegypti no Brasil já é feita há 30 anos, com visitas casa a casa, orientação à população e eliminação a criadouros. O que a gente continua vendo é o mesmo comportamento de manutenção desses criadouros. Neste bairro da zona leste de São Paulo, ninguém quis comentar o assunto. Aqui muita gente já foi diagnosticada com dengue. Quase todo mundo já sabe que o mesmo transmissor da dengue também provoca zika vírus e chikungunya. Praticamente não se vê mais o comentado pratinho com vasos de plantas, mas... Nos últimos tempos, a gente viu uma mudança de comportamento. O que a gente tem encontrado mais são os recipientes que as pessoas armazenam água. Então, caixa d'água, balde, e esses recipientes estão destampados ou mal tampados. Mas não basta só a população fazer o que deve. Este infectologista, especialista no mosquito e todos os males que ele provoca, afirma: o Brasil não foi preparado para o que está por vir. Nós estamos numa situação no Brasil dramática, uma situação de convivência com 3 epidemias, de consequências ainda imprevisíveis. Pulverização de inseticidas, segundo ele, não resolve o problema em áreas abertas. A cultura de usar mangas compridas e calças de tecidos mais leves no verão poderia amenizar os danos. Ainda assim, as pesquisas estão lentas demais para uma solução efetiva de combate. Nós estamos começando a aprender muita coisa agora, infelizmente, na vigência da epidemia. E nós temos também agora a chikungunya se caracterizando mais grave do que se presumia, deixando sequelas de longo prazo. 1 em cada 4 distritos de São Paulo já tem registros de transmissão do vírus da febre chikungunya. O que acontece na capital paulista é um reflexo da situação que já preocupa todo o país. Até o momento, só este ano, 156 mortes por causa da doença contra 6 no mesmo período do ano passado. Um aumento de 2.500% no número de casos. Os estados com maior incidência são Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. As previsões apontam para o Sudeste como a próxima região com mais vítimas infectadas. Só na família de Inês, 12 pessoas tiveram a febre. Uma morreu. Quando as pessoas começam, a dor é muito forte. Então, daí 1 hora, 40 minutos, as pessoas já não andam mais. A febre é muito intensa. As dores é muito forte e as pessoas começam a ficar curvadas, tem que ser socorrida, segurada, porque não consegue mais nem entrar no carro. Era a véspera de Natal, toda a família reunida num vilarejo de Pernambuco. Os sintomas enganaram no início. Depois, ela já sabia. Seria mais uma na cidade. E começou um formigamento e uma dorzinha aqui. E eu achava que era uma crise de fibromialgia que ia começar. Aí foi aumentando e diferente. O formigamento começou ao meio-dia, 2 horas da tarde eu já não andava mais. Quase 1 ano depois de ter ficado praticamente imóvel de tanta dor e alta febre por 4 dias, ela conta que a recuperação total levou 4 meses. E quando que você se recuperou? Eu acho que até hoje, eu estou começando a me recuperar agora. De acordo com o INSS, até agora já foram concedidos 941 auxílios doença por causa da enfermidade. Em todo o ano de 2015, foram apenas 22. Não consegue se abrir uma garrafa, não consegue se fechar uma calça jeans, apertar um cinto, abrir uma porta. Isso é impossível. A mão não tem força. O mosquito costuma circular na parte da manhã. A picada nem sempre é percebida, não coça. As crianças geralmente são picadas no rosto
e os adultos nos braços e pernas. Água limpa e parada atrai o mosquito para a postura de ovos. Esse mosquito consegue se reproduzir muito rapidamente. Em apenas 7 dias, ele passa da fase de ovo a mosquito adulto. E muitos produtos não inibem a ação do Aedes aegypti. Além disso, os que funcionam precisam ser reaplicados quando vence o prazo. Tem que ser usado com sabedoria, em todas as áreas expostas do corpo. Inês é alérgica a repelentes e inseticidas. A raquete traz uma falsa sensação de segurança, enquanto uma mudança realmente não acontece. Se isso chegar aqui, só quem viu o que eu vi lá, para saber, e sentiu o que eu senti, para saber a gravidade da coisa que é. Os casos de câncer de boca e pescoço ligados ao vírus HPV triplicaram nos últimos 10 anos. E o perfil dos pacientes mudou. Agora, as doenças causadas pelo vírus fazem dos jovens as maiores vítimas. A doença que antes atingia homens mais velhos, principalmente por causa do consumo excessivo de álcool e cigarro, agora está cada vez mais comum em pacientes jovens. O perfil epidemiológico desses pacientes são pacientes jovens, de 40 a 50 anos, têm múltiplos parceiros, quase ou pouco fumam e apresentam a história de sexo oral com certa frequência. É que o vírus é transmitido por contato sexual. Estudos apontam que a incidência de câncer de boca e pescoço relacionado ao HPV saltou em apenas 10 anos, de 25% para 80%. A amígdala, céu da boca e a base da língua são as partes mais atingidas no paciente. Verrugas, feridas na boca são alguns dos sintomas do HPV. O problema é que nem sempre eles aparecem. Em alguns casos, podem ser inclusive confundidos com uma simples dor de garganta. E isso só dificulta o diagnóstico precoce. E aí a doença só é descoberta quando já está em um estágio mais avançado. Existe vacina contra o HPV. O SUS fornece para meninas de 11 a 13 anos. Mas não é só isso. Tem que proteger, tem que se usar métodos de barreira, então camisinha, condom. E um exemplo dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a infecção por HPV ultrapassou, os cânceres originados pelo HPV ultrapassou a de câncer originado pelo tabaco. O Link Record News faz agora uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. E a seguir você vai ver professores de 27 universidades federais aprovam greve já a partir de amanhã. Continue com a gente. Até já. Até já. Meio-dia, 23 minutos pelo horário brasileiro de verão. Estamos de volta com o Link Record News à sua tela. Bom, agora a gente segue ao vivo para Araraquara, interior de São Paulo, para falar com a Sônia Souza. A gente quer saber, Sônia, quais são os destaques do Record News Paulista de hoje. Uma boa tarde para você, Sônia. Oi, Sônia. Boa tarde, Nolan. Boa tarde, Lidiane, a todos que acompanham o jornal. Na edição de hoje do Record News Paulista, nós vamos falar sobre a crise que o Banco de Leite da Santa Casa de Franca está enfrentando. Os funcionários estão trabalhando com estoque em baixa e as doações recebidas não são suficientes para atender todos os bebês que estão na UTI do hospital. Nós vamos mostrar também os benefícios do consumo do pólen para a saúde. Segundo especialistas, o alimento está entre os mais nutritivos encontrados na natureza e é considerado até mais poderoso que o mel e o própolis. Esses são alguns dos destaques do Record News Paulista, que começa logo mais a 1h da tarde. Eu espero vocês. Até logo mais, Sônia. Então, bom trabalho para você. Então, coladinho aqui é o Link Record News, a Sônia com os destaques da região no Record News Paulista. Obrigada. Obrigado, Sônia. A gente segue agora com outros destaques do noticiário, porque professores de 27 universidades federais aprovam greve a partir de amanhã. A paralisação é um protesto contra a PEC do teto de gastos e a medida provisória que reforma o ensino médio. A greve proposta é por tempo indeterminado. Isso segundo a Associação Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, que é o principal sindicato da categoria. A maioria das instituições é de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Pernambuco. Ainda falando sobre o Rio Grande do Sul, que foi citado agora, o estado está em estado de calamidade financeira. O decreto foi publicado no Diário Oficial. Centenas de servidores protestaram contra o pacote de medidas que foi apresentado pelo governo do estado.
Servidores que começaram uma vigília ainda na segunda-feira se reuniram em frente ao Palácio Farroupilha para protestar. Faixas e cartazes mostravam a indignação. A proposta de extinguir 9 fundações vai provocar a demissão de pelo menos 1.200 servidores, entre concursados e CCs. Só na Fundação de Desenvolvimento e Recursos Humanos, FDRH, se aprovado o projeto, vão ser mais de 130 demissões. Junto com os colegas, Miriam fez questão de participar da manifestação. Nós tentamos agenda com a Casa Civil, com a Secretaria-Geral de Governo, com a SMAR desde o dia 15 de agosto. Conseguimos, depois de muita insistência, no dia 4 de outubro a agenda e ela foi desmarcada com 1 hora de antecedência. Na área da segurança, a ideia do governo para manter por mais tempo os policiais militares na ativa é reduzir os benefícios para a aposentadoria. Se agora já está difícil correr sem estrutura nenhuma, imagina daqui 60, 65 anos correndo atrás de delinquentes. Não temos condições, né? E é isso que nós viemos aqui na Assembleia Legislativa mostrar aos deputados que esse projeto não pode passar aqui na Assembleia Legislativa. Homens do Batalhão de Operações Especiais reforçaram a segurança. O vice-governador José Paulo Cairoli entregou o pacote de medidas para o vice-presidente do Legislativo. Nós queremos um Estado, esse que está, ou queremos as mudanças? Nós entendemos que o que a gente está disposto a fazer as mudanças necessárias. E aqui na Assembleia é o local onde o debate tem que ser feito democraticamente e é assim que nós estamos cumprindo a nossa missão. Enquanto o projeto era entregue aqui na Assembleia, o governador José Ivo Sartori participava de uma reunião com o presidente Michel Temer em Brasília. A ideia é conseguir ajuda financeira para garantir o pagamento do salário e do 13º do funcionalismo. A expectativa do governo é de que o pacote, que abrange 16 projetos e 6 propostas de emenda à Constituição, seja votado ainda este ano. O Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. A seguir, não perca, hein? Desafio do manequim, aquela brincadeira de congelar, chega à Casa Branca. E ainda o que é destaque nas redes sociais com o nosso colunista Rafael Calisto. Agora, meio-dia, 28 minutos. A gente volta já já. Continuem com a gente. Agora, meio-dia e 33 minutos, Link Record News de volta na sua tela. De volta e com os destaques do noticiário internacional. Num país de vales e montanhas, a construção de linhas férreas é um desafio. Nossa equipe foi conhecer a obra bilionária do trem-bala, que vai ligar as 2 principais cidades em Israel. Um complexo trabalho de engenharia. Depois de 10 anos, a linha do trem de alta velocidade entre Tel Aviv e Jerusalém está em fase final de construção. A viagem de quase 60 quilômetros vai levar 28 minutos, 3 vezes menos do que hoje. A maior obra da história de Israel encontrou na geografia do país o pior obstáculo. São muitas montanhas que fizeram os engenheiros quebrarem a cabeça. Algumas delas foram perfuradas e depois restauradas. Ambientalistas também numeraram pedras e árvores que foram retiradas e depois recolocadas no mesmo lugar. Essa aqui é a estação final para quem vem de Tel Aviv. Nós estamos no centro de Jerusalém, 80 metros abaixo do nível do solo, o equivalente a um prédio de 25 andares. Por isso, esse lugar pode funcionar também como um abrigo nuclear. Aqui na frente a gente já vê que já está quase tudo pronto. E aqui do lado, eles já instalaram as portas que poderão ser fechadas em caso de ataque. O diretor de comunicação da estatal de linhas férreas diz que o trem vai agilizar a mobilidade, tanto para turistas que querem visitar Jerusalém, como para quem quer fazer negócios em Tel Aviv, o centro financeiro de Israel. A obra vai mudar a economia. As estradas ficarão mais livres, com menos carros, e a poluição vai diminuir, afirma. Nos próximos anos, a ideia é criar linhas que liguem todo o país, e quem sabe até a Jordânia. O desafio do manequim, aquela brincadeira de congelar que se espalhou pelas redes sociais, chegou agora à Casa Branca. Os convidados para a cerimônia de entrega da Medalha da Liberdade entraram na onda e ficaram paradinhos. A apresentadora e comediante Ellen DeGeneres também participou. Já no evento, ela se emocionou ao receber o prêmio das mãos do presidente Barack Obama. Outras 20 pessoas também receberam a medalha, que é considerada a maior honra dada a um civil nos Estados Unidos. Um reconhecimento pelo esforço e inspiração de vida.
Entre outros premiados estavam os atores Robert De Niro e Tom Hanks, o cantor Bruce Springsteen e a lenda do basquete Michael Jordan. E a gente convida agora o editor de mídias sociais da Rede Record, Rafael Calisto, que inclusive já tinha adiantado essa moda por aqui, né, Rafael? Boa tarde. Boa tarde, Noam. Boa tarde para todo mundo que está aí em casa. Era isso que eu ia falar. Assim, você que assiste ao Link Record News e o De Olho nas Redes, você já tinha visto isso aqui. E agora chegou lá na Casa Branca. Então, essa é a importância, né? Você já fica sabendo das coisas antes que elas estourem. Mesmo. Exatamente. E é uma dessas coisas que eu trouxe hoje para vocês. Semana passada eu estava falando do problema do Facebook, eu falei do Trump, da bolha, eu falei das notícias falsas aqui. A notícia falsa que na época eu disse que até o próprio Facebook estava um pouco encafifado com isso, até os funcionários não estavam gostando muito. Hoje eu trouxe para vocês o seguinte, o Mark Zuckerberg ele fez um post falando sobre isso, que é esse que está aqui atrás de mim. Ele falou, é textão, tá? Sabe aquele famoso textão de Facebook? Ele fez um. E eu vou resumir para vocês o que ele vai fazer para acabar com as notícias falsas. Vai melhorar a forma de detectar essas notícias, deixar mais fácil de, se você encontrar uma notícia falsa, você reportar que ela é falsa, para não evitar problemas. Vai chamar órgãos terceiros para monitorar isso. E essa dos órgãos terceiros é importante porque ele fala assim, a nossa ideologia nunca é cercear nenhum tipo de comunicação. A gente quer criar uma plataforma para que as pessoas falem. A partir do momento que a gente censora, a gente vira juiz. A gente decide o que é o que não é notícia. E não é esse o nosso papel. Então, ele reconhece que a efetividade do Facebook não vai tão longe, ele quer órgãos terceiros fazendo isso. Tem também warnings que ele fala aqui, que são alertas, que é do tipo, olha, vai aparecer ali, esse aqui não é uma fonte confiável, escrito, de repente, para ajudar a pessoa a saber que ela está se envolvendo em algo que não é muito legal. Vai ter assim, na hora que você clica, você já deve ter reparado na sua casa, no seu Facebook, que aparecem uns quadradinhos embaixo com outras notícias. A seleção dessas outras notícias vai ser mais criteriosa. Dificilmente você vai encontrar um órgão de notícia falso ou algo assim. Ele vai tentar minar a forma como essas pessoas que fazem notícias falsas ganham dinheiro, para que não seja um ramo lucrativo, digamos. E ele também vai ficar sempre de olho aberto para ouvir, né, de ouvidos assim abertos, digamos, portas abertas, para que nós, jornalistas ou outras pessoas, reportem o que está acontecendo e peçam novas medidas, deem novas sugestões. Então, ele está bem adiantado nesse processo. Vamos ver quando entra, mas e de qualquer vai forma, ajudar. A empresa acaba se mostrando como amiga, um porto seguro, né? É isso que ele está fazendo. Exato. Olha, confiem no Facebook, então, que estamos providenciando tudo e qualquer medida para que você fique seguro com as informações veiculadas. Exatamente. Essa, entre aspas, tirada de corpo fora dele, eu vejo como positiva, porque ele não pode dizer, olha, eu sou aqui o deus do factual, eu escolho o que é comunicação e o que não é. Ele faz a plataforma. Ele não cabe a eles. Então, vira a Coreia do Norte. Ele decide, a China, eu decido o que é e o que não é. Então, pelo menos isso a gente não vai passar em breve, tá tudo seguro e tranquilo. Logo, logo você deve começar a ver algumas novidades pelo jeito. Eu trouxe aqui só para a gente lembrar, uma dessas notícias falsas que bombou bastante foi quando atribuíram a um procurador uma fala que não era dele. Vamos colocar para o pessoal ver, vocês vão ver esse post aqui. Ele começou, né? Não temos como provar, mas temos convicção. E aí depois passaram por Dallagnol essa frase que não era dele, colocaram entre aspas, era uma notícia falsa. Eu estou dizendo isso porque os nossos colegas de imprensa fizeram um levantamento aí e na Lava Jato tem mais notícias falsas sendo espalhadas do que verdadeiras. Em quantidades de shares, o compartilhamento, chega mais às pessoas notícia falsa do que notícia verdadeira. O que é muito preocupante para nós jornalistas e para a população, porque você quer ser bem informado, né? Então, que bom que o Zuckerberg está aí, Marquinho está, ó, tocando o barco. Vai rolar, tá, gente? Muito bom. E todo mundo, ainda com o tema desse Operação Lava Jato, todo mundo quer saber realmente. E uma informação falsa espalhada ganha realmente uma dimensão muito grande. Claro, aí vai virar aqueles mitos que a gente fala, manga com leite mata, sabe essas coisas? Aí você vai sendo mal informado. Entendeu? Então não é legal. Mas está adiantado, tá, gente? Eu acho que isso vai ser resolvido em breve. Vamos ficar de olho para vocês. Se tiver novidade, eu aviso. Além disso, eu trouxe uma outra história aqui. Muita gente não lembra dessa menina, eu lembro dela. Ela chama Tila Tequila, essa menina. É uma doida, tinha reality show nos Estados Unidos. Ela ficou famosa no MySpace, que era a rede social antes do Orkut, que estourou lá. Porque o Orkut estourou mais pra cá, né? Então, antes do Facebook, pra eles, o MySpace é que era grande. Ela estourou lá, ela ganhou um programa de TV, era um reality dela. Quase que estilo dessas... É que era mais de namoro, não era muito Kardashian, mas ela arrumava namorado. Essa menina é meio doida. Aí o que ela fez? Ela fez um post
fazendo a saudação nazista. Heil Hitler. Aqui é ela do lado. Ela é essa menina aqui, ó. Exatamente. O que aconteceu? O Twitter foi lá e fechou a conta dela. Simples assim. Não deu um alerta, não deu uma punição, não apagou a postagem. Foi lá e cancelou a conta. Então, se você procurar a conta dela hoje, está fechada. Aqui está o tweet, tá? Eu achei a Tila Tequila aqui e tal, colocou 3 pessoas fazendo a saudação nazista. Tchau, conta. Sim, acabou. Tolerância zero. Porque eu trouxe na semana passada para vocês a história de que o Twitter estava tentando acabar com o bullying, né? O negócio de silenciar e tal. Mas esse aqui foi mais longe. Essa é uma foto que ela postou antes. Que faz um tempo já e foi no Facebook, se não me engano, que é ela vestida de... Ela tá com uma suástica aqui no braço. Enfim, a menina é meio doida. E a conta dela já era, tá? Então, acho que é legal mencionar essa história para você saber, né? O que acontece, o que está acontecendo hoje. Então, a moça é famosa, era verificado, né? Que é o selinho de artista. Colocou a saudação nazista, fim da conta. Até que é bom um alerta, porque de forma alguma esse tema deve ser levado como brincadeira. Muitas pessoas tiveram as vidas sacrificadas, né, em prol desse símbolo. Então, ainda que seja por uma brincadeira, não é brincadeira que caiba ainda, principalmente nas redes sociais, enfim. Não vou nem entrar nesse mérito se deveria ou não suspender a conta, mas a questão é, suspendeu. Então, assim, não tem brincadeira com isso aqui, porque é coisa séria. Sim, isso aí. Muito bem. E aí eu vou falar de um outro cara agora. O Justin, eu sempre falo do Justin, eu tenho medo de apanhar na rua quando eu falo do Justin. Mas olha, não tem como... Onde ele vai, ele arruma uma encrenquinha, né, Calixto? Pois é, eu ia falar esses dias que ele visitou o Neymar esses dias no treino, né? Acabei nem falando disso, a gente falou do Neymar mais cedo, que teve problema com a justiça da Espanha. Então, o Justin, ele fez uma coisa que foi o assunto mais comentado nas redes sociais hoje cedo. Um menino entrou, ele estava indo embora de carro, Justin, veio um menino, a janela estava aberta, ele colocou o braço, não sei o que ele, não dá para ver o que ele faz com o Justin, mas ele enfia o braço ali dentro. Eu acho que ele queria tocar nele de alguma forma, falar com ele, esse menino aqui que vocês estão vendo no fundo. E olha o que ele faz, ploft, é um soco isso, tá, gente? Vocês estão vendo agora, na sua tela cheia para você ver com detalhe, olha o soco. Ele dá um soco na boca do menino e tá sangrando, tá? Isso é sangue. Então ele deu realmente, as imagens são do TMZ, que é um site famoso de notícias lá de fora, de celebridades, mas enfim, o Justin deu um soco lá, ele põe a mão, parece, no peito dele, e não dá tempo muito dele falar alguma coisa, ele toma um soco na boca. Que loucura isso. Eu não sei o que te falar, assim, uma pessoa... Tá certo que o menino não tem o direito de entrar no carro dele, porque tem muito fã aqui no Twitter, eu tô acompanhando, falando assim, ele invadiu o espaço pessoal do Justin, enfim... O que o Justin alegou? Ele alegou alguma coisa já? Alguma nota oficial? Não, nada? Não, mas não dá para ouvir também, não dá para entender o que ele fala, se... Porque, aparentemente, pela reação, parecia alguém realmente um fã que quer ali ter um contato mais próximo com o ídolo. É muito o que parece mesmo, né? Exato. Mas a gente não sabe o que ele falou também naquele momento. De qualquer forma, a agressão... Também acho que não justifica. É claro, não defendendo o Justin aí, mas a gente não vê também o que o rapaz fez com o braço ali depois. Exato. Né? A imagem corta. Não sei se ele deu um tapa no Justin lá dentro também, a gente não sabe o que aconteceu lá depois. O que eu acho é o seguinte... Se foi uma reação que também não deveria ter. Exato. Feito, né? Ele é figura pública, né? Ele sabe que as pessoas, os fãs, vão tentar agarrar. É aquele negócio meio inalcançável da celebridade. Então, o fã quer chegar perto, se foi o caso esse mesmo, a gente não sabe ainda o que ele falou. Mas dar um soco na cara do fã não pegou muito bem para ele, mais uma vez, né? Então, é verdade. Essas imagens rodaram muito nas redes sociais hoje cedo. Vamos ver como desdobra o caso, mas não achei muito bacana, não. Justin sendo Justin. Não quer isso, fecha a janela, né? Também do carro. Exato. Era muito fácil ali. Ia ficar mais simples. Eu penso assim, imagina se fosse você no carro e alguém entra, você, sei lá, dá um safanão no cara, empurrar ele pra fora. Mas dá um soco na boca dele. É muito forte, cara, né, o UFC, gente? meu, que isso? Ele deu um cruzado digno de boxeador, não achei bem estranho, mas enfim, né? Foi o que aconteceu. O treino foi intenso, acho que com o Neymar, os chutes a gol fizeram com que ele ficasse com a munheca mais forte. Já avisa o Dana White aí que o próximo é no UFC, pelo jeito. Tá ótimo, Calixto. Então, até amanhã com outros destaques. Obrigado, Calixto. Até amanhã, gente. Bom, agora o Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores. A gente volta daqui a pouquinho. Em instantes, raias estão invadindo as praias do litoral de São Paulo e assustam os banhistas. Até já! Meio-dia, 49 minutos pelo horário brasileiro de verão. Você está no Link Record News e estamos de volta com interatividade. Com interatividade, a gente perguntou para você no início dessa edição se você acha que o sistema carcerário cumpre a função de reabilitar os presos aqui no nosso país. A gente lembra você que a gente é o quarto país com a maior população carcerária do mundo. Hoje são 700 mil presos no Brasil. Lembrando também que 85% deles acabam... São reincidentes. Exatamente.
preso, solto e vai preso novamente. E a gente pergunta para você, você acha que o sistema carcerário aqui no Brasil recupera o preso? A gente vai dar uma olhadinha então nas nossas opiniões. Você participa com a gente ou pelas redes sociais, #LinkRecornews, ou então pelo nosso WhatsApp, o telefone é o 11 95307 1851 e a gente tem participação aqui na tela. Vamos lá para conhecer a opinião do nosso telespectador, o nosso internauta, que participa sempre com todos os dias uma enquete na tela. Valtemir, do Rio de Janeiro, compartilhou o seguinte: sistema carcerário falido não tem como reabilitar pessoas. Obrigada, Valtemir, pela mensagem. A gente tem mais um aqui, Luci, de Patrocínio, Minas Gerais. O nosso sistema carcerário não consegue ressocializar ninguém. Infelizmente, eles são colocados nas prisões como animais. Obrigado, viu, Luci? Tem também a participação do Paulo, do interior de São Paulo. Campinas é a cidade. Como uma pessoa que vive em um local hostil pode se adaptar à sociedade novamente? Ele questiona. Não acredito que o sistema carcerário reabilite qualquer pessoa. E também, após um período de reclusão, existe resistência da sociedade em reintegrar o ex-presidiário. Obrigada, Paulo, pela mensagem. O Erivan, de São Paulo, capital, o sistema carcerário brasileiro tem que melhorar muito. Falta investimento do governo. Tá aí essa opinião do Erivan de São Paulo, capital. Muito obrigado. Você pode fazer como eles também, participando com a gente ou pelas nossas redes sociais, #LinkRecornews, ou então participa também pelo WhatsApp. O número é o 11 95307 1851. Seguimos agora com outros destaques. Ricardo José Neis, acusado de atropelar um grupo de ciclistas em Porto Alegre em 2011, está sendo julgado hoje. 17 pessoas ficaram feridas na ocasião. Ricardo Neis enfrenta um júri popular. Ele responde em liberdade por 11 tentativas de homicídio e 6 lesões corporais. O atropelamento aconteceu na capital gaúcha durante uma pedalada coletiva em defesa da bicicleta como meio de transporte. Neis teria ficado irritado por ter a passagem bloqueada pelo grupo e avançou com o veículo para cima dos ciclistas. O júri pode durar até 2 dias. Muito comuns em alto mar, as raias têm invadido as praias do litoral de São Paulo e preocupado os biólogos. O risco maior é para os banhistas. O ferrão desse tipo de peixe pode ferir e até levar à morte. Não faltam flagrantes. Banhistas em várias praias do litoral de São Paulo têm visto e registrado essa cena. Raias nadando bem pertinho da faixa de areia, na beira da água. Geralmente elas são vistas em cardume. A aparição desses animais marinhos tem causado espanto. Muito surpreso. Até estou caminhando para aqui para ver se encontrou alguma aqui. Marisa costuma praticar canoagem na costa. Já viu muita tartaruga. Agora, o que os canoístas mais flagram é raia. É uma novidade, porque a natureza se alterando. Por isso que a gente fica achando que está alguma coisa acontecendo. Essas raias são da espécie ticonha, muito comum no litoral de São Paulo. O que não é tão frequente é elas aparecerem aqui, perto da praia. Por esses animais também terem o hábito de viver em mar aberto, eles se aproximam eventualmente da costa para buscar esse tipo de alimento que fica associado à areia, sejam moluscos de corpo mole, conchas, animais que vivem dentro de conchas que servem de alimento para esses grupos de animais. O biólogo alerta ainda para os cuidados que se deve ter ao avistar uma raia. Em primeiro lugar, se afaste do animal. Ele apresenta um ferrão na cauda. Em qualquer situação de desconforto para o animal, ele pode usar esse ferrão como defesa e isso pode gerar um ferimento, uma gravidade maior para o banhista. Machuca bastante, é dolorida, geralmente na região do pé ou da mão. Caso a pessoa seja ferroada, que procure um atendimento hospitalar médico imediato para que os primeiros cuidados sejam feitos. Tá aí, tem que tomar muito cuidado. Bom, o Link Recornews faz agora uma pausa para os nossos apoiadores, a gente volta já já. Em instantes, artistas, empresários e comunicadores participam de um leilão muito importante em São Paulo. Os detalhes aqui no Link Recornews. Até já. Meio-dia, 58 minutos, você está no Link Recornews. Artistas, empresários e comunicadores participaram de um leilão muito importante aqui em São Paulo. Verdade, Nolan, o evento organizado pelo Ressoar, Instituto de Responsabilidade Social da Rede Record, arrecadou dinheiro para projetos sociais no sertão da Bahia. A solidariedade merecia uma noite de gala.
Pelo 5º ano consecutivo, o jantar solidário do Instituto Ressoar reuniu empresários, convidados e estrelas que ajudaram a fazer o bem. De nada nos adianta, né, ter todo esse veículo de comunicação, esse apelativo com as pessoas, com o público e não usar isso em prol do outro, né? A arrecadação da noite será destinada aos projetos sociais do Instituto Ressoar, como Nova Canaã, que beneficia mais de 600 crianças e famílias no sertão da Bahia. Se não tivesse essa instituição, elas não iam estudar, elas não iam comer, elas não iam passar o dia aprendendo, elas não iam nada. No já tradicional leilão do evento Obras de Arte, a camisa da seleção autografada pelo craque Neymar, um passeio de helicóptero com o comandante Hamilton e Sabrina Sato e os brincos de rubi usados pela apresentadora Ana Hickman. A gente quer uma única coisa: unir o amor dessas pessoas para fazer o bem para essas crianças. Ela e o apresentador Rodrigo Faro comandaram os lances. R$5.000, Valtinho, muito obrigado. Eu acho que qualquer pessoa que conhecer esse projeto vai se emocionar e vai querer ajudar. No ano passado, o evento arrecadou mais de R$1.300.000, recursos que foram fundamentais para que as crianças pudessem ser atendidas pelo projeto por mais um ano. Gratidão eterna por todos vocês. A gente chama isso de uma grande união de forças, que isso traduz em manter o projeto por mais um ano. Solidariedade, sempre bom, né, Lidia? Que boa iniciativa. Bom, e você pode acompanhar todos os domingos aqui na Record News o programa Ressoar, com a apresentação de Reinaldo Gotino, às 5h30 da tarde. O programa mostra essas boas iniciativas sociais e de sustentabilidade. Você não pode perder. Essa edição do Link Record News fica por aqui. Quer sugerir algum assunto para o jornal? Muito fácil. Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp, participe também nas redes sociais. Use para isso a hashtag Link Record News. Acesse a nossa página no Facebook, no Twitter, entre na página da Record News no portal R7. O Link Record News, a gente lembra, vai ao ar em 2 edições, essa das 11 da manhã e também às 3 horas da tarde. Record News, informação para você crescer. Até mais, tchau, tchau. Tchau.